Olá, tudo bem? Eu sou a professora Sheila Rodrigues do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer o que nós temos para a aula de hoje? Temos a aula de número 11, objeto de conhecimento, fono, ortografia, e o detalhamento é acordo ortográfico. Muito bem, então esse é o assunto que nós iremos estudar na aula de hoje. Muito bem, turma, então hoje nós vamos estudar um assunto chamado ortografia, né? Vocês sabem o que é ortografia? Então, gente, a ortografia ela é um padrão definido pelos estudos da língua a partir de estudos sobre a origem, né, e evolução das palavras da língua. Também considera tendências contemporâneas de uso. Então, a ortografia, gente, ela vai haver aí o quê? Algumas mudanças, né? No decorrer do tempo, a língua ela sofre modificações, né? Então, devido a essas modificações que ocorreram, né, nas palavras, principalmente em Portugal, porque a língua portuguesa ela se origina da língua portuguesa, né? E é claro que ela tem origem lá no latim, também no grego, e aí, como houve algumas mudanças nas palavras em português, então é necessário que aqui no Brasil também ocorra, né, essas mudanças que ocorrem nas palavras, certo? Então, a ortografia ela é o quê? Uma convenção que define como as palavras de uma língua devem ser escritas. Então, a forma, né, como ela é escrita, a maneira como ela é escrita. Então, isso chama-se ortografia, né? Orto, correto e grafia escrita. Então, essa modificação aconteceu em alguns países da África. Vocês podem ver aí, Timor-Leste, Moçambique, né? Então, esses países que fazem parte aí da África, também as palavras foram modificadas também nesses países, né? Por quê? Porque foi Portugal que colonizou, então, a língua, falada a língua portuguesa também nesses países. Então, o primeiro acordo ortográfico vigente no Brasil, ele aconteceu em 1990, né, aí assinado em Lisboa, na cidade de Portugal, e aí esses países aí, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, também passaram por essas modificações, né, de ter um novo acordo de acordo com as palavras, né, que estão sendo modificadas em Portugal. E aí, no Brasil, o novo acordo foi aprovado pelo Decreto Legislativo número 54, de 18 de abril de 1995. Então, observe que já faz bastante tempo, né? O acordo é meramente ortográfico, portanto, restringe-se à língua escrita. Ele não elimina, porém, todas as diferenças ortográficas. Então, observe aí que em 95 foi um dos últimos e, na verdade, agora, em 2009... foi que aconteceu o último acordo ortográfico, né? Então, aí, a nova ortografia ela é observada nos países que têm a língua portuguesa como idioma oficial, mas é um passo em direção à pretendida unificação ortográfica desses países. Então, toda modificação que acontece em Portugal, como a nossa língua, de alguma forma, ela é dependente ainda nesse aspecto, né, de Portugal, então, tudo que aconteceu lá de mudança aqui no Brasil também vai acontecer. Então, um dos elementos que foi modificado aqui, na verdade foi um acrescento de palavras, né? Foi incluída as palavras K, W e o Y, foi acrescentado aí no nosso alfabeto, né? Então, essas letras, elas não faziam parte do nosso alfabeto, né? E agora, a partir de 2009, essas letras elas passaram a fazer parte do nosso alfabeto, ok? Então, isso já foi uma modificação, ok? E aí, olhando agora para a questão das regras, né, das normas que aconteceram, a gente vai mostrar o primeiro ponto aí do que aconteceu, né, por exemplo, no uso do trema. O trema, por exemplo, ele foi abolido das palavras, né? Então, esse sinalzinho, né, para vocês conhecerem, notem aí que esses dois pontinhos em cima do U. Então, esse sinalzinho chama-se trema. O que aconteceu com ele? Ele foi abolido, né, das palavras gué, gui, qué e qui.
notem que o que é que acontece? Esse sinal ele foi abolido, ele não é mais escrito nas palavras, porém o que é que acontece? O som ele continua, tá? Porque uma coisa é você ter o acento escrito e outra coisa é você ter o som daquele acento, né? No caso aqui desse sinal gráfico, né? Mas esse som ele continua nas palavras, né? Então eu digo aguentar. Então observe que esse tremazinho aqui, esse sinalzinho, ele continua no pronunciar das palavras. Então 50, frequente, linguiça e sequência. Então o acento, o som permanece, só o que modifica é que ele não está mais escrito, ele não está mais grafado na palavra. No caso é o U, né? Então seguindo aqui nós vamos ter apenas uma exceção, que é o caso da palavra Miller, porque ela é uma palavra estrangeira, e aí esse trema ele permanece, tá? Essa é uma das únicas exceções que vai permanecer na palavra, no caso aí na vogal U, certo? E a pronúncia dessa palavra é Miller, tá? Então essa é a única exceção à regra lá do novo acordo, que não há mais necessidade de escrever nas palavras de escrita da língua portuguesa. Agora, vamos observar o seguinte. Nós temos as palavras paroxítonas, que são aquelas em que a sílaba, né, o acento tônico é na penúltima sílaba. O que acontece? A gente não usa mais o acento tônico quando for um ditongo aberto. O que é um ditongo aberto? Aliás, o que é um ditongo? O ditongo é o encontro de duas vogais. Só relembrando, quais são as vogais? As vogais é A, E, I, O, U. Então, quando é o encontro de duas vogais, a gente chama de ditongo. E quando a gente diz ditongo aberto, é porque no momento de eu pronunciar esse ditongo, a articulação da palavra, das duas vogais, eu vou falar de forma abertamente, a boca vai abrir mais. Então, eu digo EI, né? Eu digo OI. Então, observe que o som sai de forma aberta. Eu abro mais a boca, eu articulo mais a boca de forma aberta para que esse som saia de forma aberta. Então, essa é a diferença, tá? Então, quando eu tenho essa paroxítona em que há o encontro de um ditongo aberto, ele não vai mais ter acentuação, ó, o que acontece bem aqui, ó, tá vendo? Então, esse mesmo processo vai acontecer na palavra asteroide, colmeia, joia e plateia. Então, observe que o som, ele continua o mesmo. A única diferença é que ele não vai mais estar grafado. Ele não vai mais estar presente aqui na vogal, ok? Muito bem. Então, palavras paroxítonas, quando tem um encontro de ditongo, eu não acentuo mais essa vogal, ok? Agora, com referência às oxítonas, observem bem, oxítonas é quando a acentuação cai na última sílaba. Lembrando que quando a gente vai fazer a contagem das vogais, das vogais, a gente sempre conta, aliás, das sílabas, a gente conta sempre de trás para frente da palavra, né? Da direita para a esquerda. Então, observe que aqui é a última sílaba, tá? Aqui é a penúltima, no caso, aqui é a última, aqui é a penúltima. Então, observe que em papéis está no plural. Observe aqui a regrinha, olha. Isso aqui tudo é regra, tá, gente? É uma regra das oxítonas, colocadas pela gramática tradicional. Então, se eu tenho a palavra papéis, está no plural. Então, o que acontece? Ela continua acentuada, tá? Porque a regra só mudou nas paroxítonas. As oxítonas, elas continuam sendo acentuadas. Então, eu tenho papéis, herói, heróis no plural, troféus, observem aqui. Então, elas vão permanecer com a acentuação, tá? Tem que sempre lembrar disso. Se é uma palavra oxítona, terminada a acentuação tônica,
na última sílaba, então o acento tônico ele continua lá, o acento gráfico, tá? Muito bem. Então, seguindo, nós temos mais um acento tônico aí no I e no U. Observem aí, ó. Também quando se refere a quê? As palavras paroxítonas. Quais são as palavras paroxítonas? São as palavras que são acentuadas na segunda sílaba, né? Só que aqui, gente, ela perdeu, né, o acento. Por quê? Porque ela é também, o acento tônico está no I, pode estar no I ou no U, que é o que acontece aqui em baiuca, né, e feiura. Então, dessa forma, de acordo com essa regra, o acento some, ele desaparece, ele não consta mais nas palavras, nessas duas palavras. Ok? Seguindo, nós vamos ter agora uma regrinha para as oxítonas novamente aqui, olha. Se a palavra for oxítona e o I ou o U estiver em posição final, que no caso aqui, ó, final, oxítona é sempre a última sílaba, observe aí, ó, tuiuiu, certo? Então, o que acontece? O acento permanece. Tuiuius está no plural, então também permanece. A palavra Piauí, Piauí também, porque o I ele é tônico, então ele vai permanecer com acentuação. Nós temos também a palavra açaí, que é aqui da nossa região, que a gente conhece bastante. Então, ele continua também com acento, tá? Mesmo ele sendo em hiato, mas o acento permanece aí, continua aí, ok? Seguindo, agora nós temos as regras para as palavras terminadas em e o. Observem bem aí, olha. É o caso da palavra abençoo, o verbo crer, enjoo, leem e vou. Observem que essas palavras elas estão dentro dessa regra aqui, ó, que termina com em e com o. Logo, elas não recebem mais o acento gráfico, tá? Porém, o acento tônico da palavra permanece. Abençoo. Observe que o acento tônico vai ser aqui nessa sílaba, né? Creem é na primeira, enjoo é aqui na segunda, não é? Leem na primeira aqui, o acento tônico. E vou também. Então, observe que o acento gráfico não existe mais, porém o acento tônico ele permanece na palavra. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra, né? Como ela é pronunciada para que a gente, né? Aprenda a falar corretamente a palavra. Daí nós vamos ter agora a regra para alguns pares de palavras, como por exemplo, nós temos aí, ó, para, verbo, para, né? Porque antes essas palavras elas eram acentuadas para fazer a diferença, né, do para verbo, do para preposição, do pela e do pela, do pelo do animal, né? Quando é pelo preposição, polo e pera fruta, né? Então, essas palavras, elas recebiam acento como forma de diferenciar, né? Só que, com esse novo acordo, elas perderam o acento. E aí a gente vai ter que saber identificar, no contexto da frase, da oração, se ela é uma preposição ou se ela é verbo. E como elas perderam o acento, então a gente tem que olhar pelo contexto. Então, ele para o carro, então esse para aqui ele é uma preposição. Aliás, ele é um verbo, o ato de parar, tá? Então, ele não tem mais acento. A palavra polo também, ele foi ao Polo Norte. O gato tem pelos, né? Então, observe também uma coisa importante, a questão do som. Então, quando eu digo pelos, o som ele é fechado, tá? Então, essas palavras agora elas não recebem mais o acento gráfico, tá? Mas o som permanece. Lembre-se sempre disso, o som
tônico, né, das sílabas, elas vão permanecer. O que vai desaparecer é apenas a acentuação gráfica. E agora eu tenho um acento diferencial do verbo pôr, da preposição pôr. Observe que eu vou pôr o livro, é uma ação, né? O verbo, geralmente nós temos os verbos de ação, que no caso é esse exemplo. Eu vou pôr o livro, então é o ato de pôr, né? Então eu vou ter uma ação, logo eu vou ter o verbo. E aí eu coloco o acento, tá? Agora, se for uma preposição, aí é diferente, porque a preposição ela serve apenas para ligar uma palavra na outra, né? E aí eu não preciso colocar acentuação nela, né? O bolo foi feito por mim. Então, observe que esse por ele é uma preposição, ele está só ligando, né, uma palavra na outra. Geralmente as preposições elas servem como elemento de ligação. E o verbo ele vai indicar uma ação. É claro que nós vamos ter verbos que não indicam ação, né? Mas aqui nesse caso, o verbo pôr, ele é um verbo que indica uma ação. Eu estou fazendo uma ação de pôr o livro ou pôr qualquer outro objeto na estante. Ok? Então, essa é a diferenciação. Eu continuo com o acento aqui, tá? No verbo pôr. Agora vamos prestar atenção aqui do verbo tem e do verbo vem. Observe que quando ele está no singular, ele não tem acento. Ó, ele tem duas casas. Então, observe que o ele está no singular, é a terceira pessoa do singular. Ao mesmo tempo, ele é o sujeito da oração, não é? E aí, o verbo está também no singular. Por quê? Porque eles têm que concordar. O sujeito sempre concorda com o verbo concorda com o sujeito. Então, essas duas coisas, elas são imutáveis, tá? Dentro da gramática tradicional, né, normativa, o sujeito concorda com o verbo e o verbo concorda com o sujeito. Então, se o sujeito está no singular, o pronome está no singular, o verbo tem que acompanhar, tem que ficar também no singular, tá? Então, ele tem duas casas. Ele vem hoje, né? Do verbo vir. Observem aqui, ó. Então, da mesma forma, acontece o mesmo processo. O sujeito concorda com o verbo concorda com o sujeito, de acordo com a gramática normativa. Agora, se o verbo ter, né? O verbo tem, o verbo vem, está no plural, o sujeito está no plural, o pronome está no plural, então, ele também vai ter que acompanhar, só que o que acontece? Para fazer a diferenciação de singular para plural, permanece aqui, aliás, continua a ter o acento. A gente deve colocar o acento justamente para identificar que o verbo está no plural. Por que ele está no plural? Porque o sujeito está no plural, o pronome está no plural. Eles têm, eles vêm. Então, essa é a diferença, né, para que a gente saiba identificar quando o verbo está no singular e quando ele está no plural, tá? Então, isso aqui é uma regra para o verbo tem e o verbo vem. E também vai acontecer com o verbo manter e o verbo convir. Vai se aplicar a mesma regra, tá? Lembrando que isso são regras da gramática normativa de acordo com o novo acordo ortográfico. Ok, turmas? Então, vamos lá para mais um exemplo. Agora, nós vamos ter o acento diferencial facultativo. O que significa facultativo? Significa que eu posso colocar ou não. Ele não vai fazer diferença. A única diferença que nós vamos ter é de pronúncia. Por quê? Porque quando eu digo comprei a forma para assar o bolo, observe que forma tem um acento fechado. O acento tônico, ele é fechado. Forma. Observe que eu falo mais pelas narinas. Então, posso colocar o acento ou então posso não colocar, certo? E a palavra forma aí, ela é o quê? É um substantivo, né? Que designa um objeto. Logo, eu tenho que internalizar isso e dizer, como é um objeto, é um substantivo, a gente fala forma, né? Com a pronúncia fechada, o acento tônico fechado. E a palavra forma,
quando ela está com outro sentido, né, o sentido de maneira, modo, observem que aí eu falo de forma mais aberta, encontro a forma. Observe que o acento tônico aqui, ó, é aberto, certo? Então, essa é a grande diferença que vai acontecer, né, na pronúncia de uma palavra para outra. Ok? Muito bem, entenderam? Então, esse é o acento diferencial, né, da palavra forma, objeto e forma, a maneira, modo, né, como está aí no contexto dessa frase. Encontra a forma mais prática para fazer o trabalho. Ok? Muito bem. Agora nós vamos ter algumas palavras que elas são escritas, que elas podem ser escritas com S, né, ou com Z. Aí depende da origem da palavra, né, da forma como ela é primitiva, da forma que ela veio lá do grego ou do latim. Então nós temos aí, ó, os pares de palavras. A palavra asinha, por exemplo, né? Asa é a palavra primitiva, certo? E a palavra asinha, ela é derivada da palavra asa, perceberam? Então, logo ela é escrita com S. E todas as outras palavras que se derivarem da palavra asa, estará escrita com S. Lembrando que o S, ele tem o som de Z, certo? Então, o S, ele tem essa diferenciação. Por quê? Porque quando eu inicio uma palavra com S, por exemplo, a palavra sapo, ele não está mais com o som de S. Por quê? Porque ele está iniciando a palavra, ele vai ter um outro som, ele vai ter som de C. Agora, quando ele está entre duas vogais, que é o que acontece aqui, ó, aí ele vai ter som de Z, tá? Só que é apenas o som, né? Vamos lembrar sempre disso, é apenas o som dele que é de Z. Mas ele é escrito, ele é grafado com S. A palavra atrasar também é a mesma coisa, olha. A palavra atraso é a primitiva, né? E atrasar é a derivada. Então, observe que também, ó, ela é escrita com S, tá? Tem som de Z, mas é escrita com S. E todas as outras palavras que derivarem, né, da palavra atraso, atrasado, por exemplo, também vai ser escrita com S. A palavra frase também ela é escrita com S. E todas as outras que forem derivadas dela, no caso aqui frasal, né? Aí eu devo escrever com S. A palavra derivação, aliás, paralisação, já estou pensando em outra coisa. Paralisação, vem de qual palavra? Vem de paralisar. Então, notem que paralisar é escrita com S e paralisação ela é também escrita com S. Por quê? Porque ela deriva dessa palavra aqui, ó. Perceberam? E todas as outras palavras que se derivarem da palavra derivar, da palavra paralisar, também será escrita com S. A palavra peso, né? A derivada pesado escreve-se com S. Sempre lembrando que todas essas palavras escritas com S, elas vão ter o som de Z, ok? Agora vamos ver agora com os sufixos que sejam de origem de nacionalidade, origem ou título. Observem aqui. E aí o que acontece? Eu vou na primeira, quando indicar nacionalidade, né? Ou origem, termina com ES, com acento aqui, o acento circunflexo, né? Só que quando eu derivo, ela vai ficar sem um acento e escrita com S. Perceberam? Camponês, camponesa. É o mesmo processo que aconteceu aqui na palavra. É o mesmo que aconteceu na palavra português. Né? Então, o que é o sufixo, gente? O sufixo é uma partícula que fica aqui no final da palavra. Porque aqui eu tenho a primitiva, ó, terminou em ES, e aí, quando eu faço um sufixo ou crio uma nova palavra, eu vou acrescentar esse sufixo aqui, ó. Ele geralmente fica no final da palavra, tá? O prefixo é quando ele inicia a palavra, quando ele está no início da palavra. Ok? E aí aconteceu esse mesmo processo em camponesa, né?
Aqui na palavra espalhafatoso, já é com oso aqui no final, oso ou osa, né? Feminino ou masculino, que vem da palavra espalhafato, né? Que no caso é um adjetivo, né? É um substantivo e aí quando ele deriva, ele fica um adjetivo, ok? Então, o sufixo é oso ou osa, para indicar o masculino e o feminino. Perceberam? Muito bem. Aí nós temos a palavra duquesa. Duquesa, que indica o que? Um título. Um título que antigamente tinha esses títulos, né? Duque, duquesa, né? Tinha outros títulos também que os portugueses usavam muito. O pessoal lá da Europa usavam muito esses títulos. Então, observe que duquesa é o feminino de duque. Então, ele é escrito com S, né? Ele é escrito com S, e aí a gente percebe que tem um sufixo aqui, né? Por quê? Porque essa palavra vem de duque. Duque é o masculino, né? E aí, para eu fazer o feminino, eu faço o quê? Eu acrescento um sufixo, que é esse sufixo esa. Aí nós temos também a palavra poetisa, que aqui no caso já é o isa, né? Que vem da palavra poeta, né? O masculino é poeta e o feminino é poetisa. Aí escreve-se com S. Lembrando que o S sempre com o quê? Com som de Z. Observe que esse sufixo, esse S, ele sempre está entre duas vogais. Perceberam? Portuguesa, ó. Sempre está entre duas vogais aqui, né? É interessante a gente perceber isso, que o som do S, ele vai se realizar em forma de Z, né? Porque ele está entre duas vogais. Perceberam essa diferença? Muito bem. Aí nós temos também nas palavras cujo sufixo eis e esa, agora sim, escrito com Z. Observem aí, olha. Sufixos eis e esa formam substantivos abstratos a partir de adjetivos. Notem aí, olha. Sensatez, né, vem da palavra sensato, né? E aí, olha, acrescentei aqui um sufixo eis, né, que é o e e o z. Timidez vem da palavra tímido. E aí, para eu fazer o derivado, né, a palavra derivada é timidez. Dureza vem da palavra duro, né? Notem que todas elas é escrita com Z. Grandeza vem de grande, né? E moleza vem de mole. Ok? E aí eu formo todos esses sufixos utilizando o quê? O Z. Né? Então há uma diferença aí, olha. Sensatez, timidez, dureza, grandeza e moleza, todos eles escritos com Z. Ok? Muito bem. Então, vocês perceberam aí que de acordo com o uso de acordo com o acordo ortográfico, houveram várias modificações, né, em algumas palavras, com referência ao acento gráfico, né, em algumas palavras, que muitas delas perderam esse acento gráfico e outras permaneceram. Então, essa foi a nossa aula sobre o novo acordo. E até uma próxima oportunidade.